Sejam bem-vindos ao módulo 4 do nosso curso de Boas Práticas Científicas. Neste módulo, a gente vai falar sobre a ambiência e as relações interpessoais. O conteúdo desse módulo foi preparado pelo Daniel Varela Magalhães, que é um engenheiro, mas que fez doutorado em física. Hoje em dia, ele é professor do Instituto de Física de São Carlos. Você vê que nesse curso a gente tem um time bem heterogêneo, cobrindo as várias áreas aí da ciência e da pesquisa. Então vamos falar sobre a ambiência, que é o ecossistema para boas práticas em pesquisa. Então, o que é essa ambiência para essas boas práticas? A ambiência tem dois aspectos principais. Uma é o que a gente chama de ambiente, que é o espaço físico. Então você tem que ter um espaço físico adequado, salas de estudo, laboratórios com a infraestrutura adequada, lugar limpo, saudável, sem barulho, ou quando você precisa trabalhar com mais silêncio, ou um lugar onde você pode conversar quando você precisa fazer alguma discussão acadêmica, né? Então esse espaço físico é muito importante. A infraestrutura física que esse espaço vai conter também é importante. Você precisa ter laboratórios bem equipados, você precisa ter bons computadores, você tem que ter uma boa infraestrutura de internet e assim por diante, né? Também você precisa de uma infraestrutura de serviços para dar apoio a essa pesquisa científica que vai ser realizada, né? E tem uma série de serviços, dependendo da área. Você pode querer ter diferentes serviços. Só alguns exemplos aqui, por exemplo, o armazenamento de dados, para você armazenar os dados científicos. Revisão de textos, para ter um apoio para a escrita de textos para submeter, por exemplo, para submeter para periódicos. Ou um escritório de projetos para ajudar nas questões burocráticas de gestão de projetos de financiamento à ciência. Técnicos de laboratório para ajudar a realizar os experimentos e cuidar ali do bom funcionamento dos laboratórios. Engenheiros de software, quando é um projeto que utiliza software para pesquisa ou gera software para pesquisa, de forma a gerar um software robusto que possa ser utilizado por outros grupos de pesquisa e garantir a sustentabilidade desse software a longo prazo, você precisa ter engenheiros de software ali contratados pela sua instituição para dar manutenção nesse software. Então tem toda essa parte, eu diria, mais de infraestrutural, mas também tem outra parte que é igualmente importante para a ambiência, que é a parte mais humana. Isso aí envolve o espaço profissional, então as pessoas que estão atuando lá têm que ser tratadas de forma profissional e um suporte profissional precisa ser dado a elas precisam ser bem remuneradas, elas precisam ter apoio nas questões ali de carreira profissional. E o espaço social, né? É preciso ter um ambiente saudável onde as relações interpessoais sejam feitas de forma harmoniosa. Isso aqui é fundamental. E as pessoas têm que entender que elas têm direitos e deveres, elas têm responsabilidades. As lideranças, né? Tanto os indivíduos líderes, por exemplo, o diretor de uma instituição, os chefes de departamento, quanto os órgãos de liderança, né? Por exemplo, uma congregação de uma universidade, ou de um instituto, ou um órgão máximo de um instituto de pesquisa, tem certas responsabilidades, em particular a responsabilidade desses órgãos, dessas lideranças, é oferecer a infraestrutura adequada e um ambiente adequado de trabalho. E os, entre aspas, liderados, né, os pesquisadores, cientistas, funcionários, os estudantes que trabalham ali, têm também a responsabilidade de cumprir o seu papel e de fazer um esforço para que esse ambiente seja harmonioso e saudável. Quais são aí os principais deveres das instituições, né? Então, oferecer uma infraestrutura física adequada, proporcionar formação e treinamento contínuo aos pesquisadores, e essa formação é importante olhar tanto para questões científicas, né, na área específica do conhecimento, quanto para coisas mais genéricas, formação em ética, formação em comunicação não violenta, formação em integridade para pesquisa e assim por diante, né? É importante definir os protocolos de segurança laboratorial, principalmente nos casos em que há laboratórios que trabalham com substâncias perigosas ou com equipamentos onde possa haver um risco para quem está manuseando. É importante que os protocolos sejam muito bem pensados, muito bem desenhados e seguidos, né? A segurança acadêmica. Então as pessoas têm que
não só ter essa segurança nos laboratórios, em outros ambientes, segurança física, né? Mas também uma segurança de poder expor suas ideias, de expor as suas diferenças, as suas divergências até com os líderes, sem estar sujeito a represálias ou qualquer outro tipo de tratamento não adequado, né? As instituições também têm que oferecer um armazenamento adequado e eficiente dos dados para pesquisa e de outros equipamentos de pesquisa, que é algo ali também muito importante, né? E, finalmente, um suporte à prestação de contas e gestão administrativa de projetos. A gente não quer que os nossos pesquisadores, depois de 20 anos que a gente treina eles para eles se tornarem cientistas, bons cientistas, que eles gastem o tempo dele fazendo tarefas administrativas contábeis de gestão financeira do projeto, né? A gente tem excelentes funcionários e profissionais que podem fazer isso de uma forma melhor que o pesquisador, e o pesquisador pode se concentrar naquilo que a sociedade investiu nele para fazer, que é fazer pesquisa científica de boa qualidade, né? Esses são os deveres institucionais. E as responsabilidades da comunidade, né? Todo mundo na comunidade tem direitos e deveres, né? As lideranças, órgãos colegiados, indivíduos da instituição devem zelar por um ambiente saudável, mas também todos os participantes, não importa se é aluno, se é um funcionário, se é um pesquisador, se é um docente, também tem a obrigação, como parte do corpo da instituição, de fazer o seu papel para criar esse ambiente saudável para a gente conseguir atingir o objetivo que é gerar pesquisa com resultados que vão beneficiar a sociedade. Então, a palavra-chave aqui é o respeito mútuo na relação entre as pessoas, né? As instituições em geral têm hierarquias, né? Para você organizar um grande grupo de pessoas trabalhando, centenas ou milhares de pessoas, você precisa de alguma hierarquia, né? Então, as funções e as responsabilidades devem ser respeitadas e essa hierarquia deve ser respeitada. Mas a hierarquia não dá licença para abuso de autoridade. Isso não quer dizer que os líderes podem fazer qualquer coisa com os liderados e vice-versa, né? É importante que haja respeito e observação das normas da instituição para evitar qualquer tipo de abuso, seja abuso moral, assédio sexual ou qualquer outro tipo de comportamento inadequado. O diálogo aqui é fundamental. Então, ambientes onde as pessoas se sentem à vontade para falar, de preferência com uma comunicação não agressiva, né? São ambientes onde resultados de melhor qualidade serão produzidos.